Olá, aqui é a pastora Adriana. Aqui é o pastor Alex. Estamos juntos no No Clube do Livro, nessa edição. Nesta temporada maravilhosa. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Eu sempre leio o título errado, meu Deus do céu. Você nunca faz nada errado. Então a gente está aqui no capítulo 18 hoje, para quem está acompanhando ao vivo, segunda-feira. Essa semana temos mais 5 cartas para ler. E tem sido um tempo muito precioso, de muitos testemunhos. Estamos muito felizes de poder ouvir cada testemunho. Com o microfone. Estamos muito felizes aí, né? Muito com felizes. Todos os testemunhos que estão chegando. Isso é bênção. E para que isso continue acontecendo e esses vídeos e áudios alcancem o maior número de pessoas, o nosso convite para você que está aqui no YouTube, se inscrever no canal. Se você caiu aqui de paraquedas e fala, meu Deus, gostei, o que que é? Aqui é o Clube do Livro, entra lá, tem uma playlist completa de todos os capítulos lidos deste livro. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações quando o vídeo for liberado. E não deixa de dar o seu like, porque aí o YouTube vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a tua vida e nossa gratidão por você fazer parte dessa comunidade literária, você que está chegando agora nessa temporada, você que está desde todas, a nossa alegria de saber que estamos crescendo como comunidade literária, o Clube do Livro tem sido uma bênção, e você pode estender esse convite e essa bênção para outras pessoas, como a Adri falou, o seu like nos ajuda, já tem pessoas aqui no livro, nos comentários do YouTube, por exemplo, falando, não sei como cheguei aqui, mas estou maratonando esses vídeos, isso é muito bom, porque isso nós estamos falando de expansão do reino de Deus. E você que está aqui no áudio, você que está ouvindo o áudio, Deus abençoe a tua vida. Você que está aqui no Clube do Livro, no grupo do WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp, muitas pessoas estão perguntando como é que entra. Na próxima temporada a gente vai abrir, porque aí você vai poder ver comentários ainda mais poderosos no nosso Clube do Livro, no grupo do WhatsApp, cada testemunho poderoso, cada compartilhar de ideias, porque a ideia do Clube do Livro não é só o livro em si, que é a base de tudo, mas é o edificar mutuamente. Cada testemunho de edificação mútua ali que nós estamos tendo no grupo do WhatsApp tem sido incrível. E você também pode fazer o comentário aqui no YouTube, tá? Talvez você fale, meu Deus, vai ficar exposto para todo mundo, né? Então, prepare-se para entrar na próxima temporada no grupo do WhatsApp, tá bom? É isso aí. Só o último aviso chegou, olha só... Alguns já conhecem, né? Esse marcador de página do Clube do Livro. Ele é muito legal. Aqui atrás está escrito Seja Intencional. Eu estou sempre olhando para o lado errado. É aqui. Seja Intencional. Ele é de imã magnético. Assim que fala. Isso. Olha que legal. Você põe e ele marca a tua página. É muito legal. Para você que é da Renovada, já está disponível lá na livraria. Você pode adquirir o seu. Se você não é da Renovada, mas quer muito um desse, só entrar em contato conosco. Tem todos os canais aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato conosco, a gente envia um para você. Ou aqui no grupo do WhatsApp também, você que está no áudio, você pode mandar a solicitação no particular ou por DM no Instagram. Vamos lá, leitura? Vamos ler essa carta aqui, que eu não vejo a hora de ver o que o Maldanado escreveu para o Vermelindo. Esse Maldanado. Senhor, nós abençoamos essa carta 18. Que o Senhor nos dê graça ao ler e que o Senhor nos fale aquilo que tem que ser falado, comentar aquilo que tem que ser comentado, nos dá graça, Pai. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações de forma poderosa e aonde estiver esse irmão, essa irmã, no carro, no trânsito, né, no devocional em família, que o Senhor possa abençoar, Senhor amado, essa leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal que estava uma família ontem falando também, são muitos testemunhos, viu? Muitos testemunhos que a gente recebe. Ontem mesmo, eu acho que foi o dia que eu mais ouvi, domingo é o dia que a gente se encontra com boa parte dos membros do Clube do Livro, que são da nossa igreja, da igreja que nós pastoreamos, que somos um dos pastores. Mas ontem foi muito testemunho. Então, uma família falou, pastor, a gente resolveu que nós vamos ler o Clube do Livro, vamos participar do Clube do Livro como devocional em família. Legal. Algumas pessoas já têm feito isso, mas ontem foi legal ver a verbalização. Outro foi de uma pessoa que falou, pastor, eu não fazia ideia desse Clube do Livro. Né? E aí vai a dica para você compartilhar os áudios, o link do Drive e o canal do YouTube com as playlists aqui.
Outro também foi um menino que foi muito engraçado, que ele falou, chegou na fila e falou assim, pastor, eu não aguento mais a sua voz, não aguento mais a sua voz. É todo santo dia, e eu não sei o que acontece lá em casa, porque eu ouvo o mesmo vídeo não sei quantas vezes. Eu chego, tá na televisão, eu vou pra cozinha, tá no YouTube lá enquanto lava a louça. Eu falei, meu Deus do céu. Então eu tô mandando um abraço para você que ouve minha voz todos os dias, o dia inteiro. Ou ouve a nossa voz. Deus abençoe. Mas vamos lá, né, amor? Vamos lá. Começa você e depois a gente faz cada uma parte. Tá bom. Meu querido Vermelindo, mesmo com remeleca, você deve ter aprendido na faculdade a técnica rotineira da tentação sexual. E já que, para nós, espíritos, tais assuntos nos deixam consideravelmente entediados, embora seja necessário como parte do nosso treinamento, não vou falar sobre ele. Mas, quanto às questões mais preocupantes envolvidas nisso, penso que você ainda tenha bastante a aprender. A exigência que o inimigo faz aos humanos assume a forma de um dilema, ou completa abstinência ou monogamia absoluta. Desde a grande vitória do nosso Pai, tornamos a primeira alternativa bem difícil para eles, ou seja, a completa abstinência é difícil. Já a última, nós a transformamos nos últimos séculos numa rota de escape. O fizemos por meio dos poetas romancistas, persuadindo os humanos de que uma experiência curiosa e normalmente curta duração, que eles chamam de estar apaixonado, seja o único motivo respeitável para o casamento. Que o casamento pode e deve fazer com que essa chama seja permanente, e que se um casamento não for capaz de realizar isso, ele não é mais obrigatório. Olha só a ideia do maligno aqui, né? De gerar o divórcio quando não se tem a paixão, né? Essa ideia é a nossa paródia da ideia original do inimigo. Qual é a ideia original do inimigo? A aliança. O casamento eterno, né? E não baseado na paixão, mas numa escolha de amar, de se amar e se respeitar mutuamente. Depois a gente pode falar mais sobre diferenças entre paixão e amor, porque ainda gera-se muita confusão, né? Toda a filosofia do inferno repousa sobre o reconhecimento do axioma de que uma coisa não seja outra, e especialmente que um ser não seja outro ser. Meu bem é meu bem e seu bem é seu bem. O que um ganha, o outro perde. Mesmo o objeto inanimado é o que, ao excluir todos os outros objetos do espaço que ocupa, se ele se expandir, o faz empurrando outros objetos de lado ou absorvendo-os. Um ser faz o mesmo. Com os animais, a absorção assume a forma de alimentação. Para nós, ela significa que a vontade e a liberdade de um ser mais fraco é sugado para fora por outro mais forte. Existir, entre aspas, significa estar em competição. Que é totalmente o contrário do que é o casamento em si, né? Exatamente. E aí um dos motivos do divórcio, porque o casamento não é uma aliança, mas uma competição, que é meu, que é seu, cada um cuida do seu e vence o que é o mais forte. E hoje eu vejo que a batalha do casamento, na questão de que o Maldonado está falando, é quem ganha, a competição é de quem tem mais razão. Exatamente. Quem é melhor, até para o casamento, né, a gente estava ouvindo, até para a aliança do casamento é preciso saber brigar. E não é esse tipo de briga de quem tem razão, não é esse tipo de competição, né? A aliança não é isso. Agora, a filosofia do inimigo, no caso Deus, nada... Só um detalhe, a gente está falando isso porque ele está colocando aqui que toda a filosofia do inferno repousa sobre o reconhecimento desse axioma, você entendeu? De que para que dê certo, para que eles tenham sucesso, o inferno tenha sucesso, por isso que às vezes esse livro tem uma dificuldade de compreensão por conta do antagonismo. O que ele está querendo dizer? Ele está trazendo aqui qual que é a visão demoníaca do casamento. Para que dê certo aos olhos do diabo, o forte tem que empurrar o fraco para fora, entendeu? Então existe a competição, onde o mais forte vence, que é totalmente o oposto do que Deus estabelece como aliança e como casamento. Exatamente, ele coloca até lá em cima. Essa é a ideia da nossa paródia da ideia original do inimigo, ou seja, da ideia de Deus.
Então é o plano diabólico, né? Agora, a filosofia do inimigo, no caso Deus, nada mais é do que uma tentativa continuada de escapar desta óbvia verdade. Ele tem por objetivo uma contradição. As coisas devem ser muitas, ainda que de alguma forma também devam ser uma só. O bem de um ser é ser o bem do outro. Ele chama essa impossibilidade de amor, e essa mesma panaceia monótona pode ser detectada em todas as coisas que ele faz e em tudo que ele é ou alega ser. Ou seja, Deus é amor, tá entendendo? Deus é amor. E o que ele espera da relação do casamento? Esse amor mútuo. O seu bem é o meu bem, é nosso. Então não é meu e nem é seu, é nosso. O que é meu é seu, é um só. Não é uma coisa, não há uma competição. Agora, eu gostei dessa frase que ele coloca. As coisas devem ser muitas, ainda que de alguma forma também devem ser uma só. Aqui ele traz um princípio lá de Gênesis, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 43, que diz: deixe o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Veja, o casamento são muitas histórias individuais. Quando eu casei com a Adriana, essa mulher linda, incrível, maravilhosa, ela carregava muitas histórias. E eu, esse homem que orou demais para casar com uma mulher linda como essa, eu trouxe também muitas histórias, mas de alguma forma, no mundo espiritual, essa aliança fez com que essas muitas coisas se tornassem uma só. Um casamento. Bom exemplo. Entendeu? Muito bom. Então, só falando, eu não sei se a referência está correta, depois a gente vai deixar aqui no canal alguma coisa que a gente conversou, a gente vai deixar aqui na descrição no canal do YouTube e no WhatsApp, junto na descrição, as referências bíblicas que nós entendemos estar contidas em cada carta. Vai ficar legal isso aí também. Porque ele baseia, né? Ele está trazendo verdades, princípios bíblicos aqui, né? Só que não está explícito porque... Depois a gente vai procurar com calma e vai deixar aqui. Então, mas de qualquer forma, o texto existe. Deixe o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Muito bem, vamos lá. Assim ele não fica satisfeito, nem mesmo em si, em ser uma simples unidade aritmética, pois alega ser 3 e ao mesmo tempo 1, a fim de que essa bobagem sobre o amor possa apoiar-se na sua própria natureza. Olha que tremendo, né? Deus em um só, nós assim como eles. Cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Perfeito. Do outro lado da balança, ele evidencia aquela invenção obscena do organismo em que as partes são pervertidas do seu destino natural, que é a competição, e são obrigadas a cooperar. Olha aqui, né? Assim não há competição no casamento, mas uma cooperação, né? Seu motivo verdadeiro para se fixar no sexo como um método de reprodução entre seres humanos fica bastante evidente pelo uso que ele faz disso. Pelo uso que ele fez disso. O sexo poderia ter sido, do seu ponto de vista, algo bem inocente. Ele poderia ter sido meramente mais um modo pelo qual um ser mais forte se aproveitasse de um ser mais fraco, como de fato se dá entre as aranhas, em que a fêmea conclui as suas núpcias comendo o macho. Mas, no caso dos humanos, o inimigo, Deus, por sua graça, associou a afeição entre as partes com o desejo sexual. Ele também fez os filhos dependentes dos pais e deu aos pais um estímulo para cuidar deles, produzindo assim a família, que é como o organismo, só que pior, pois os membros são mais independentes, mas ainda assim estão unidos de uma forma mais consciente. A coisa toda, de fato, revela-se como sendo simplesmente mais um mecanismo para atraí-los para o seu manancial de amor. Cara, essa colocação dele aqui é muito, muito interessante, porque ele apresenta aqui a questão do sexo da forma como Deus vê. A questão do sexo dentro do ambiente cristão, ele tem sido descortinado agora. Eu sou pastor já há 15 anos e é somente agora que eu vejo, em todos esses anos de conversão, 20 e poucos anos de conversão que eu tenho, e Adri desde berço praticamente, a gente dificilmente ouve com clareza dentro do ambiente cristão sobre vida sexual. Ainda é muito difícil, né? Ouve-se mais.
Isso é um grande desafio, porque o sexo ele é visto dentro da igreja com muitos pontos de interrogação. Não é incomum você encontrar casais jovens, recém-casados, com muitas dificuldades na vida sexual, porque não houve um ensino prévio, não houve uma clareza prévia sobre a visão de Deus sobre a vida sexual. A relação sexual, ela só existe pós-casamento. Não existe sexo antes do casamento, existe sexo depois do casamento. Antes do casamento é pecado, é imoralidade, é libertinagem, certo? O sexo é, sem sombra de dúvidas, uma das portas mais escancaradas que o diabo tem usado para destruir a vida das pessoas. Agora, o conhecimento, o entendimento sobre sexualidade, sobre vida sexual é fundamental. Até por isso tem o nosso Instituto Carvalho, né? Fala um pouquinho, vai, Por isso, né? Uma das frentes do Instituto Carvalho, quando nasceu, era justamente trazer educação sexual para as famílias, para os casais e, assim, para as crianças, porque nós não tivemos, não se fala sobre isso, existe um tabu enorme na igreja e, por conta disso, a gente encontra vários desafios hoje. Só que a área sexual, veja, é o princípio base da família. Olha só, é o princípio de tudo. Então, e o sexo, ele é espiritual, precisa se entender o que é. Então, o Instituto Carvalho nasceu para poder trazer orientação, explicar, trazer como você ensinar seus filhos, como você entender essa questão sexual. Então, se você não segue, @iac.Instituto Carvalho, segue lá o perfil, porque vai ter várias dicas, estão saindo vídeos falando sobre isso, tem muita coisa boa para poder te ajudar e te equipar nessa área. Principalmente na prevenção ao abuso, a explicar sobre sexualidade para as crianças. Você que é pai, que tem desafios de explicar sobre vida sexual para os seus filhos, o Instituto Carvalho vai te ajudar. Você que é pastor, pastora, você que cuida do Kids, você que é envolvido na área da pedagogia, o Instituto Carvalho é uma ferramenta muito poderosa que Deus deu à minha querida esposa para poder servir ao reino de Deus de uma forma bem específica. Mas voltando aqui ao livro, C.S. Lewis ele fala que o sexo poderia ser uma forma de que o forte se aproveitasse do fraco. Em contrapartida, ele diz que não, Deus fez o sexo de uma forma que conecta o homem e a mulher e por meio disso o casamento é estabelecido de forma saudável e ele gera frutos que são os filhos. E aqui ele traz uma visão muito consciente da família, que eu amei essa definição, que são seres independentes, mas ainda assim estão unidos de uma forma mais consciente. É muito lindo saber que a família são seres pensantes de seres individuais, mas que ainda assim estão juntos, unidos por uma aliança eterna, por uma aliança emocional. E o casal por uma aliança também sexual. Então é muito importante você entender que existe uma diferença entre o sexo aos olhos do diabo e o sexo aos olhos de Deus. O sexo aos olhos de Deus é santo. A gente até brincou esses dias numa conferência de casais do nosso distrito que quando o casal casado ele tem a relação sexual, ele está prestando um culto a Deus, de adoração, aleluia, exatamente. Poderoso demais. Tem esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube também. Mas eu queria que você entendesse isso. O que o C.S. Lewis está trazendo de uma forma extremamente poética e clara é como você deve enxergar o sexo. Será que você está enxergando? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você está enxergando o sexo aos olhos do diabo, onde você tira prazer da parte mais fraca? Ou você está enxergando o sexo aos olhos de Deus como um processo de uma construção de uma família e a construção de valores e princípios eternos? E pensando também, né? Ele trouxe muito essa questão da competição e da coisa individual, né? Essa é a estratégia do inimigo. Então, se dentro do casamento existe esse prazer de uma forma unilateral, exclusiva, está errado. Sim. Porque dentro da família ele é mútuo, de ambos, né? Agora, olha só que só uma dica, inclusive se você está ouvindo a carta de hoje sozinho, você é casado, eu te aconselho a ouvir novamente junto com teu marido, com a tua esposa, e vocês conversarem abertamente sobre isso. É isso aí. Continua, você quer ler? Posso ler? Você quer continuar? Vai. Agora vem a grande piada. O inimigo descreveu um casal unido pelos laços do matrimônio como uma só carne. Ele não disse que se tratava de um casal feliz no casamento ou de um casal que contraiu núpcias por estar apaixonado. Mas você pode fazer os humanos ignorar esse fato.
Você também pode fazê-los esquecer que o homem que eles chamam de Paulo não confinou isso a pares casados. A simples relação sexual para ele torna as pessoas uma só carne. Isso aqui é interessante, porque ele traz um princípio espiritual. Ele está dizendo o seguinte, Paulo fala que você não é a relação sexual dentro do casamento, mas qualquer relação sexual torna você uma só carne. E aqui é importante você falar sobre isso. Todas as pessoas que você teve relação sexual, que não é o seu marido ou a sua esposa, você acabou formando uma aliança com essa pessoa. É por isso que esse livro ele é tão impactante no mundo espiritual. Exatamente. Veja, e tem um outro contexto aqui, hein? Esse livro foi escrito e publicado em 1942, quando a visão sobre sexualidade, sobre matrimônio era muito diferente do que se vê hoje, né? Exatamente. Estavam se construindo essa ideia do casamento por amor, era outra. Depois você pesquisa, a gente pode até deixar alguma coisa. Assim, o que acontece, né? A era romântica, o romantismo, ele nasce da era e na Segunda Guerra Mundial a questão era muito complexa, porque os homens iam para a guerra. Exato. As mulheres ficavam sozinhas. Então, o contexto familiar ou a dinâmica familiar era muito diferente de uma dinâmica sem a guerra, óbvio. Primeiro que muitas vezes o marido ia e não voltava. Exato. A mulher tinha que assumir o papel. Os homens que ficavam, como é que se dava essa questão? Então, surge nessa época, e tem muitos filmes que falam sobre isso, né? Tem o renascentismo, que fala sobre as ideias brilhantes e sobre sair da questão da sombra da igreja, mas também tem o romantismo, a era romântica, e muitos artistas, escritores, eles trabalharam essa questão da paixão e da sexualidade de uma forma totalmente antibíblica. Que é o que ele trouxe que é o que ele está trazendo livro, aqui. Né? A gente não vamos nos aprofundar, que senão já vai ficar muito... Exatamente. Continuando, né? Onde está? Aqui. Desse modo, você pode fazer os humanos aceitarem como elogios retóricos ao estar apaixonado, o que na verdade não passa de uma descrição simples do significado real da relação sexual, ou seja, o amor se tornou paixão, que se tornou um pretexto para uma relação sexual. A verdade é que sempre que um homem se deitar com uma mulher ali, quer queiram, quer não, uma relação transcendental é estabelecida entre eles, que deverá ser eternamente apreciada ou aturada para sempre. Ou seja, uma vez que houve a conexão transcendental, isso aqui é da ótica do inimigo, gente. Isso aqui é muito interessante. A partir da afirmação inconteste de que essa relação transcendental foi criada para gerar e, se feita de forma obediente, frequentemente gerará a afeição e a família. Os humanos podem ser levados a inferir a crença falsa de que a mistura de afeição, medo e desejo, que eles chamam de estar apaixonado, seja a única coisa que torne um casamento feliz ou sagrado. Ou seja, o casamento não é só isso. E a gente sabe muito bem, né? Casamento é boleto, casamento é cumplicidade, casamento é entender o momento do outro, o casamento é respeitar a situação emocional do outro, casamento é usar as palavras corretas, casamento é construir uma identidade de família. Podemos falar tantas coisas, né? Inclusive, vou dar uma dica, vai. Tem uma playlist aqui no canal que a gente fez para os distritos, para o distrito que a gente tem o privilégio de servir aqui na igreja. Mas são 3 mensagens muito legais sobre casamento. Eu aconselho você... Deixa ali o link, para você... é bem fácil induzi-los a esse erro, porque o estar apaixonado muito frequentemente precede os casamentos que estão nos desígnios do inimigo na Europa Ocidental, ou seja, com a intenção da fidelidade, fertilidade e boa vontade, da mesma forma que a emoção religiosa muitas vezes, mas nem sempre, acompanha a conversão. Em outras palavras, os humanos devem ser encorajados a considerar que a base do casamento é uma versão altamente colorida e distorcida de algo que o inimigo promete, na verdade, como sendo o seu resultado. Seguem-se daí 2 vantagens. Em primeiro lugar, os humanos que não têm dom da continência podem ser demovidos de buscar o casamento como solução pelo simples fato de não estarem apaixonados. E, graças a isso, a ideia de casar por qualquer outro motivo lhes parecerá baixa e cínica. Sim, eles pensam assim mesmo.
Consideram a intenção de lealdade a uma parceria de ajuda mútua para a preservação da castidade e para a transmissão de vida como algo mais desprezível do que um caldeirão de emoções. Não se esqueça de que fazer o homem pensar que a cerimônia do casamento é algo muito chato. Isso aqui tem muito mais a ver com a ideia de 1942 do que da ideia atual. Mas aqui vale uma visão que eu tenho hoje, eu não sei se você concorda comigo, a gente talvez nunca conversou sobre isso, mas o que eu vejo hoje, as pessoas confundem cerimônia de casamento com casamento. Não tem nada a ver. O que você faz a festa, tem um pastor ou um mestre de cerimônias, que tem a entrada da noiva, os padrinhos, aquilo lá chama-se cerimônia. Na minha visão, e essa é a minha visão, o casamento só começa depois que vocês voltam da lua de mel. Até lá é festa. Exato. Né? Verdade. Em segundo lugar, isso aqui também tem a ver que o casamento era algo que as mulheres da época sonhavam, que os homens não davam tanta importância. Em segundo lugar, qualquer fascínio sexual que seja, contanto que tenha a intenção de casar, será considerado amor. Ou seja, nós não somos casados, mas eu te amo. Né? E este será utilizado como desculpa para qualquer culpa e como proteção de todas as consequências de alguém ter casado com uma pessoa pagã, ou seja, casado com quem não deveria. Tola ou libertina. Mas falaremos sobre isso na próxima carta. Eita. Com carinho, seu tio. Mal danado. Que mal danado. Que mal danado. Vamos colocar o marcador aqui. É isso, minha gente. Eu acho que não tem muito mais. Eu entendo que a questão de paixão e amor são coisas muito diferentes, né? A gente imagina a paixão, aquele sentimento, aquele impulso ardente. Até por isso ele fala sobre a paixão e ele conecta, né, com a questão sexual, que é o desejo, é o impulso. Agora, o que é o amor, né? O amor é o próprio Deus. O que a palavra nos ensina sobre amor? 1 Coríntios 13 fala: amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor não se inflama em ciúmes, o amor é compassivo, né? Nossa, leia lá, 1 Coríntios, é a descrição do que é o amor. Isso é o casamento, ele é mútuo. Resumindo, o amor é aquele que serve. Então, eu sempre falo, o amor não é um sentimento, ele é uma escolha. Eu escolho amar todos os dias. Eu escolho servir o meu marido todos os dias. Eu escolho olhar com olhos bons para ele todos os dias. Isso é o casamento. Tem nada a ver com paixão, com momento. Esses momentos, eles acontecem, mas quando a gente rega eles em amor. Não permita que a cultura banalize a instituição mais importante para Deus. E o escritor de Hebreus fala: bendito seja o leito sem mácula, né? Bendito dentre todos seja o matrimônio. Então, que a cultura dessa sociedade pós-moderna, que tudo é líquido, tudo é descartável, tudo pode ser modificado sem o peso das consequências, que não é uma verdade, que isso não toque o teu casamento ou a tua ideia de casamento para você que é solteiro. Nós abençoamos a tua vida e até amanhã com a carta de número 19. Tchau, tchau.